Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui, professora Gisele, de Matemática. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a avaliação em processo, a famosa AAP, né, do segundo bimestre, ok? Então, aqui, o que acontece? Eu coloquei alguns exemplos, né, de explicação, para que vocês possam entender e realizar aí as questões, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, primeira questão. Ao término de uma avaliação de matemática, os colegas de classe estavam discutindo o resultado de uma questão que pedia para calcular 32 elevado a 3/5 menos 27 elevado a 2/3. Entre os diferentes resultados comentados por eles, o correto é. O que vocês vão ter que fazer aí? Quando nós temos uma potência em que o expoente é uma fração, nós precisamos pegar a base, que nem aqui nós temos a base 32, e temos a base 27. E vamos fatorar, certo? Decompor essa base em fatores primos. Lembra do MMC? Então, aquele método de achar o MMC, nós vamos usar que é chamado de fatoração. Então, tá. Peguei o 32 e fatorei aqui. O menor número primo ao que eu posso dividir, 2. Então, 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Quantos foram os divisores aqui? 5 vezes se repetiram o 2. Isso quer dizer que o 32 é 2 elevado à quinta potência. E o 27, quando eu vou decompor, não dá para dividir por 2, que é o menor número primo. Então, a gente divide por 3. Dá para dividir por 3? Dá. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. E 3 por 3, 1. Então, eu tenho aqui 3 vezes que apareceram um número 3. Então, fica 3 elevado a 3. O que eu faço? No lugar do 32, eu coloquei aqui 2 elevado a 5. E no lugar do 27, eu coloquei o 3 elevado a 3. O que eu fiz? Eu substituí as bases pela fatoração. Professora, por quê? Como eu decompus e vi que o 32 é 2 elevado a 5 e vi que o 27 é 3 elevado a 3, vai ficar mais fácil de lidar com esses números, né? Com essa potência, com essa potenciação. O que a gente faz agora? A regrinha, a propriedade diz que, a propriedade das potências, que quando eu tenho uma potência elevado a outra, então eu tenho um expoente elevado a outro expoente, eu posso multiplicar esses expoentes. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 5 elevado a 3/5. Eu vou multiplicar os expoentes. O expoente 5 multiplico por 3/5. E aí, uma multiplicação de frações. 5 vezes 3, 15. É como se eu tivesse 1 aqui embaixo. 1 vezes 5, 5. Então, meu expoente ficou 15/5. Quanto que dá 15 dividido por 5? Dá 3. Então, quer dizer que ficou 2 elevado a 3. Mesma coisa eu vou fazer na outra base, que era 27. Passou a ser 3 elevado a 3. Então, eu tenho um expoente 3 elevado a outro expoente 2/3. Vou multiplicar. 3 vezes 2/3. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 3, 3. Então, 6 dividido por 3, 2. Como que ficou? 3 elevado a 2. Agora, facilmente, vocês conseguem resolver isso aqui, ó. 2 elevado a 3 menos 3 elevado a 2. Resolva as potenciações e aí vocês vão saber o que faz com o resultado, ok? Vocês vão saber o que fazer com os resultados. Beleza. Próxima questão. Questão 2. O valor da expressão 2 elevado a 1/4 vezes 2 elevado a 3/4 mais 3 elevado a meio vezes 3 elevado a 3/2 é... Vamos lá. Lembrando que esse número maior aqui, ó, maior que eu digo em tamanho, tá? De escrita. O 2, o 2, o 3 e o 3, eles são as bases. A professora indicou aqui, ó, base, 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 base. Vamos lá. O que diz a propriedade da potência? Mantém as bases e soma os expoentes. Então, eu vou manter aqui o 2, aqui embaixo, e vou manter o 3, aqui embaixo.
e vou somar os expoentes. Então, eu vou somar 1/4 mais 3/4. Vou somar 1/2 mais 3/2. Quando eu somo esses expoentes, vai ficar aqui, ó. 1 mais 3, 4. Lembrando das regrinhas da fração, soma e subtração mantém o denominador, me desculpe. Mantém os denominadores que são iguais. 4. Então, ficou 1 mais 3, 4. 4 sobre 4. 1 mais 3, 4. 4 sobre 2. Resolvendo os expoentes, quanto que dá 4 dividido por 4? Dá 1. 4 dividido por 2? Dá 2. Agora, vocês sabem fazer isso aqui. 2 elevado a 1 mais 3 elevado a 2. Resolva as potenciações que vocês vão chegar no resultado correto. Próxima. Questão 3. Uma indústria química, para produzir um determinado composto, tem um custo fixo de R$ 500 mais R$ 2 por litro fabricado. O custo total, que é chamado de CX, de produção, é dado pela função. Função é uma equação. C de x igual a 500 mais 2x. Onde esse x é variável. Ele pode variar de acordo com o litro fabricado. Onde CX é o custo em reais e x é a quantidade de litros do composto. O gráfico que melhor representa o custo C de x em relação à quantidade de litros do composto é... Vocês viram lá na aula do Centro de Mídias, gráficos relacionados à função. Só pelaquela explicação deles, vocês conseguem encontrar o gráfico correto. Mas eu fiz aqui um exemplo. Como eu falei para vocês que o x é variável, vamos supor que eu substitua esse x por 0. Se eu substituir por 0, como que vai ficar? 500 mais 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. 500 mais 0. Quanto dá 500 mais 0? Dá 500. Isso forma uma coordenada para o plano cartesiano. Que, lembrando, x, eixo horizontal, y, eixo vertical. Então, o que nós temos aqui? Quando o x é 0, o y é 500. Por essa informação e pensando substituir o x por outros valores, vocês vão conseguir analisar qual dos gráficos que estão aí, é o correto, que representa essa função. Próximo. 4. Como tarefa de casa, um estudante teve que construir o gráfico abaixo. Então, ele construiu o gráfico abaixo. A função a que esse gráfico corresponde é uma dessas alternativas. O que vocês podem pensar aqui? Quando o meu x é 0, o meu y também é 0. Como eu sei isso, professora? Porque o gráfico está passando na origem. A origem aqui é o ponto 0, 0, exatamente o encontro aqui dos eixos. Tá. Quando o x é 1, o meu y é 2. Como eu sei, professora? Eu vou analisar o gráfico. O meu x1 está aqui, acompanha a minha setinha. E o y2 está aqui, ó, o ponto de encontro. Então, quando o x é 1, o y é 2. Quando o x é menos 1, o y é menos 2. Então, eu anotei aqui do lado para vocês. Dá para eu descobrir o que está acontecendo com o y? Qual é a função y em função de x? O que está acontecendo? Analise. Analise aqui. Se o meu y é 2 e o meu x é 1, o que aconteceu? Se o meu y está dando menos 2 quando o meu x é menos 1, o que aconteceu? Ao analisar isso, o que está acontecendo com o x e com o y, vocês conseguem encontrar essa função. Próxima questão. 5. A questão 5. Ao ler uma reportagem sobre produção de celulares, onde uma certa fábrica produz 4 celulares a cada 15 segundos, Marcos ficou imaginando quantos celulares são produzidos por dia nesta fábrica. Para auxiliar, ele construiu um quadro com a quantidade de celulares produzidos por essa fábrica em relação às horas trabalhadas.
Então, nós temos aqui, em 1 hora, produzem 960 celulares. Em 2 horas, 1.920 celulares. Em 3 horas, 2.880 celulares e assim por diante. Prestem atenção que o T é o tempo e o Q é a quantidade. Então, quando o tempo é 1 hora, a quantidade é 960. Quando o T é 2 horas, a quantidade é 1.920. E isso está ocorrendo. Pensem na ligação, façam o cálculo. O que está acontecendo quando o T é 1, quando o T é 2, quando o T é 3. Ao descobrir essa referência de um com o outro, vocês vão analisar aqui e rapidamente vão encontrar o que está acontecendo, qual é a função relacionada a esse problema. Se eu explicar mais, isso aqui já sai a resposta, né? Próxima questão, questão 6. A fórmula de Lorentz é utilizada para calcular a massa ideal que uma pessoa deve ter em função da altura. A fórmula é m igual a h menos 100, menos h menos 150 sobre k, onde mh é a massa ideal em quilos, h é a altura em centímetros e k é uma constante que vale 4 para homens e 2 para mulheres. Então, esse K, ele varia. Se for homem é 4, se for mulher é 2. Por essa fórmula, uma mulher que tem 160 centímetros de altura deverá ter uma massa ideal de... O que vocês vão fazer aqui? O M é a massa, H é a altura e K, se for homem, é 4, se for mulher, é 2. O problema está pedindo mulher com 160 centímetros de altura. Eu vou substituir isso, na função. Eu tenho que descobrir o valor de M. A altura da mulher do problema é 160 centímetros. O menos 100 é da fórmula. Aqui o H, de novo, que é a altura, 160 centímetros. O menos 150 é da fórmula, da função. Por que eu usei 2? Porque o problema está falando da mulher. Se fosse do homem, eu usaria 4. Certo? Vocês vão calcular aqui, ó, essa função, tá? Resolvam aí bonitinho. Presta atenção que tem denominador. Isso indica fração. Resolveu isso? Vocês vão encontrar aqui o peso ideal para essa mulher de 160 centímetros. Que é 1,60 m de altura, né? Próximo. Questão 7. Olha os produtos notáveis, galerinha. Celso encomendou uma mesa quadrada, mas depois de pronta, ele verificou que ela deveria ser 5 centímetros menor em suas dimensões, conforme ilustração abaixo. Supondo que a área original da mesa seja representada por x ao quadrado centímetros ao quadrado, a expressão que representará a área da mesa após a redução será... Então, tem a mesa aqui, ó, grandona, certo? Que mede x. Ela é quadrada, então mede x por x. Só que ele verificou que ele teria que diminuir 5 centímetros. Certo? Olha lá, 5 centímetros em suas dimensões. Se eu tenho um total de x do lado, mas eu diminuir 5, o que acontece? Se eu aumentasse 5, ficaria x mais 5 o lado. Se eu diminuir o 5, vai ficar como? Prestando atenção nisso. E lembrando que nós temos 3 tipos de produtos notáveis. Nós temos a soma, nós temos a diferença. Desculpa que a professora escreveu diferença. Agora que eu vi aqui, ó. Diferença. E nós temos a soma pela diferença, tá bom? Analisem aqui. Vocês têm aí 3 videoaulas da professora Gisele sobre esse assunto. Então, não tenham preguiça. Estão resolvendo AP? Parou nessa questão, volta no vídeo, volta nas anotações de vocês, que eu sempre falei para vocês fazerem as anotações. Relembre. Então, 3 videoaulas. Não é pouca coisa. Relembre que dá para vocês encontrarem o resultado correto. 8.
Uma professora pediu a seus estudantes fatorarem a expressão 5xb mais b mais 5yx mais y. A fatoração correta é fatoração. Vamos lá. Termos comuns. Observem. O que está comum nessa expressão aqui? Ah, eu sei o que está comum, professor. Então eu vou lá observar as alternativas. Não sei o que está comum, professor. Ainda não consegui pegar isso de qual é o termo comum. Vou lá nas alternativas e posso resolver a A, B, a C e a D para ver qual que bate com essa expressão. Lembrando, fora do parênteses ou fora do colchete, distributiva, tá? Videoaula, produtos notáveis, vocês conseguem resolver isso. Questão 9. Todos nós estamos suscetíveis a doenças, principalmente as que são causadas por vírus. Esses seres microscópicos podem causar várias enfermidades. A gripe tem um vírus com um comprimento de 0,000000023 metros. Esse número é um número muito grande ou esse número é um número muito pequeno? Ah, ele está bem longe de ser um inteiro. Então, esse número é um número muito pequeno, né? Para medirmos em escala mais conveniente, podemos usar o picômetro, que é uma medida, tá bom? Cuja abreviação é PM, onde um picômetro equivale a 10 elevado a menos 12, ou seja, 12 casas decimais, 12 casas após a vírgula. Expoente negativo, número pequeno, olha aqui, 12 casas após a vírgula. O comprimento do vírus da gripe em picômetro, presta atenção nesse 0,23 aqui, ó, que é o vírus da gripe. Vocês vão transformar o vírus da gripe que está em metros para picômetro. Lembre-se, um picômetro é 10 elevado a menos 12. Se eu falar mais, dou resposta. Não posso dar resposta para vocês. Então, vocês têm as condições, através da explicação e aula de notação científica, para conseguir resolver essa. Questão 10. Em um espaço de memória de 1 GB, é possível armazenar 8,6 bilhões, ou seja, 8 bilhões e 600 milhões, de sinais chamados bits. Em um espaço de memória de 3,2 GB, é possível armazenar, se 1 GB são 8,6 bilhões, 3,2 GB serão quantos? Olha, 1 GB vale 8,6 bilhões. 3,2 GB vale quanto? Uma simples operação básica. Quais são as 4 operações básicas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Em uma dessas, vocês conseguem encontrar esse resultado. 11. A questão 11 e a questão 12 é tabela e gráfico, tá? O que vocês vão fazer? São as últimas aulas aí do Centro de Mídias. Vocês vão analisar a tabelinha e encontrar qual é o gráfico que melhor representa essa tabela. Observe, galerinha, essa habilidade, ela vem desde o ciclo 1, tá bom? Dos anos iniciais. Então, isso aqui, toda avaliação, vocês têm essa habilidade. É só observação, não existe cálculo aí nesse caso de tabela e gráfico. Observou a tabela, presta atenção nos dados do gráfico que batem com a tabela. Mesma coisa na 12, tá? Então, a 11 e a 12, análise de tabela e gráfico. A questão 13, eu nem coloquei aqui uma explicaçãozinha, porque ela é um problema básico, tá? Marcos e Joana foram ao restaurante e gastaram juntos R$48. Marcos gastou o dobro de Joana. Portanto, ela gastou... Vocês vão ter que descobrir quanto que a Joana gastou. Lembrando que Marcos gastou o dobro que ela e juntos eles gastaram 48. Analise aí as alternativas, um cálculo super básico, vocês chegam no resultado. 14. De novo, notação científica. Foi assunto desse segundo bimestre.
O vírus da dengue tem um comprimento de 0,000000050 metros. Esse valor em notação científica é... Lembre-se, número grande o expoente é positivo, número pequeno o expoente é negativo. Como aqui todos estão negativos, vocês já sabem que o número é um número pequeno. Realmente é pequeno porque tem as casas decimais aqui. Assista a videoaula lá de notação científica para relembrar o procedimento que vocês usam para representar esse número em notação científica, tá bom? Lembre-se de contar as casinhas até chegar no primeiro número diferente de 0, no caso aqui é o 5, e aí com vocês. Próximo. Questão 15. Em uma oficina há 4 carros. Nossa. Em cada carro há 4 rodas. Em cada roda há 4 parafusos. Nesse caso, o total de parafusos parece até probleminha quando eu trabalho lá com o meu 6º ano, um assunto que eu nem vou falar o assunto, porque se eu falar o assunto aqui, eu já praticamente dou a resposta para vocês. Pensem, 4 rodas, cada rodinha, 4 parafusos. Desculpa, 4 carros, cada carro, 4 rodas. Cada roda, 4 parafusos. E aí, façam o cálculo que vocês vão chegar no resultado. Questão 16, a última. A área do retângulo da figura a seguir é 24 metros ao quadrado. Então, quer dizer que a área, todo esse espaço interno, vale 24 metros ao quadrado. Desta forma, o valor de x será... Tem aluno que vai bater o olho aí e já matar a charada, tá? Então, eu tenho que descobrir o valor de x. Primeira coisa, como se calcula a área de retângulo? Professora, base vezes altura. Quem é minha base aqui? X mais 2. Quem é minha altura? X. Então, vou multiplicar x mais 2 por x. Olha aqui a distributiva. Eu vou fazer o quê? X vezes x dá um valor. X vezes 2 dá outro valor. Tudo isso é igual a 24. Desenvolve essa equação que vocês vão chegar no valor correto de x. Tá ok? Beleza, galerinha, é isso. Façam com atenção, com calma. Vocês têm aí um tempo para rever videoaula. Então, não tem motivo para que vocês peguem a avaliação de vocês. Lê lá o enunciado, sem prestar atenção e assinar o X em qualquer coisa. Não é esse o objetivo. O objetivo é que vocês façam com atenção, realizem, assistam, revejam, olhem suas anotações, tá bom? Nesse momento em que nós estamos fazendo videoaula, esse nosso trabalho remoto, né, com o uso da internet, nós professores estamos nos esforçando ao máximo para que o conhecimento chegue realmente até vocês. Mas nós precisamos do esforço de vocês também, tá bom? Então levem a sério. Vocês têm aí o tempo de vocês em casa para realmente estudar, tá bom? Então façam com atenção, por favor. Eu necessito que vocês façam com atenção, com responsabilidade, para poder fazer as devolutivas com vocês. Saber o que está acontecendo, qual é a dificuldade desse bimestre, tá bom? Então é isso aí, fique bem, estudem, se cuidem e em breve estaremos juntos, tá? Um abraço da professora.